Zila da Costa Mamed. Nasceu em Nova Palmeira, Pernambuco, mas gostaria que Nova Palmeira fosse no Rio Grande do Norte. Seu primeiro livro editado, Rosa de Pedra, em 1953. O segundo, Salinas, 1958. O terceiro, Arado, 1959. Depois, Corpo a Corpo, 1978. Até que a poesia toda reunida num livro só, Navegos, de 53 a 78. Participaram da entrevista como entrevistadores o professor Alvamar Furtado, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, coordenador deste programa pela Pró-Reitoria de Extensão, o poeta Celso da Silveira e eu, Carlos Lira. Começo perguntando: Zila, Nova Palmeira, que cidade é esta de onde você veio? Qual o sentido que ainda resta nas suas coordenadas geográficas, sentimentais e líricas? Bom, me permita inicialmente fazer um pequeno reparo. Nova Palmeira é na Paraíba, não em Pernambuco. Desculpe. E realmente é o chão onde eu nasci. E eu gostaria que ela fosse no Rio Grande do Norte, exatamente porque eu me sinto tão norte-rio-grandense. Quando eu me lembro, quando eu olho minha certidão de nascimento, minha carteira de identidade, eu tenho um susto, porque é na Paraíba e não no Rio Grande do Norte. Acrescento que não há nisso nenhum preconceito contra a Paraíba. Apenas eu fui transplantada muito pequena, a tempo de me sentir enraizada no Rio Grande do Norte. Então, daí porque eu digo, gostaria que Nova Palmeira, a vila fundada pelo meu avô e pelo meu padrinho de batismo, fosse no Rio Grande do Norte. Ela era uma vila, era uma fazenda, uma vila, hoje é mais um município brasileiro, mas não é como município, e sim como o sítio do meu avô, que ela permanece na minha geografia sentimental. 1961 é a última vez que eu fui lá, e fui agora em dezembro de 1980. E, passados tantos anos, encontrei um município aparentemente evoluído, rico, e o povo miserável. E voltei com um sentimento enorme de ludibrio, né? Como é que se diz? Enfim, como se me tivessem roubado alguma coisa. Como se aquela pequena população rural que pertenceu à minha família, que foi o meu berço de nascimento, que foi o meu campo de férias, o meu campo de vivência emocional, os primeiros momentos da minha vida, de repente aquilo não me pertencia mais. Tinham muitos donos. E não era mais aquela Nova Palmeira que eu conheci. Era uma Nova Palmeira invadida pela sociedade de consumo, mas, como disse inicialmente, desenvolvida e miserável. Um hospital sem médico, prefeitura sem prefeito, escola sem professores, o povo doente por falta de assistência. Então, eu desejei muito não ter visto Nova Palmeira 20 anos depois. Zila, eu gostaria que você me dissesse alguma coisa a respeito das primeiras emoções de sua vida. Como surgiu a matéria-prima da sua poesia? Está aí uma pergunta difícil de responder com... Me lembro agora de Dr. Mário Porto. O poeta é por assim dizer, quase que um mentiroso. Mas acredito que o que eu vivi em Nova Palmeira e no sertão do Rio Grande do Norte, entre o dia que eu nasci e até os 14 anos de idade, foi tão forte, tão profundo, tão real, que somente quando eu publiquei o Arado é que eu tive aquela dimensão. Tanto é que o primeiro livro, Rosa de Pedra, praticamente não tem nada desse momento. É um livro, digamos, de filho pródigo. É um livro que representa muito mais o meu sentimento adolescente e de menina que veio morar na cidade, mas não realmente os momentos iniciais
que só vieram surgir praticamente na maturidade em Uarada. Então, me lembro do primeiro momento exato em que eu escrevi um poema. E para minha surpresa, que eu nunca tive nenhuma pretensão, nenhuma precocidade, nada em relação à literatura, pelo contrário, eu não tive nenhum estímulo para escrever literatura, até porque no colégio era proibido. Se pensar em literatura, literatura era pecado, romance era pecado, poesia era escolhida para a gente ler aquilo que não falasse amor. Enfim, até 23 anos de idade, eu sabia lá, 21 anos de idade, sabia lá o que era literatura. Então, de repente, um dia eu viajando de João Pessoa para cá, vindo de avião pela primeira vez, uma viagem de avião, eu comecei a escrever e isso está na orelha do meu livro, Exercício da Palavra, comecei a escrever uma coisa que depois foi chamada de poema. E graças a Deus se esqueceram que eu escrevi, porque era muito ruim. Mas digamos que foi esse o momento inicial. Talvez porque não era verdadeiro, ele foi escrito em nenhum lugar, mas entre o céu e a terra. Sim, mas se sente que na sua poesia, em que você fala da terra, do cheiro da terra, da paisagem rural onde você viveu, dos seus avós, tudo isso, a gente sente que isso ficou no seu subconsciente e que mais tarde isso aflorou, exatamente nessa fase que você diz, na fase antes do seu amadurecimento. Agora, eu pergunto uma coisa, você se recorda da primeira alegria, do primeiro deslumbramento que você sentiu no lugar onde você viveu? A primeira alegria, a primeira surpresa diante de qualquer coisa da sua infância? Ah, sim. Eu me recordo perfeitamente e às vezes quando eu comentava isso com a minha mãe, ela dizia que alguém teria me contado porque era impossível, eu não devia ter 3 anos ainda, devia talvez ter 2 anos. Eu me lembro que eu estava na igreja com ela e minha mãe tem uma voz muito bonita e ela estava cantando numa missa da festa da padroeira, Nossa Senhora da Guia, e eu era tão pequena que eu me lembro que para não passar entre os vãos da varanda do coro, eu me agarrei nos 2 pilares do avarandado. E eu perguntei a ela, mamãe, o que é que o padre dá às pessoas? Ela disse assim, é a comunhão. E eu disse, o que é a comunhão? E ela me disse, é Deus. Então foi a primeira vez na vida que eu tive noção de alguma coisa que existia e da qual eu não tinha ouvido falar e que foi poderosa para mim naquela hora. A revelação a uma criança sem nível ainda, sem idade de ser alfabetizada, sem nenhuma convivência com um meio maior, mas o choque que foi a palavra Deus. Naquele momento que eu relacionei naturalmente com a hóstia. A primeira noção de eu estar viva, de eu estar no mundo, foi exatamente aquele momento na igreja em que eu vi pela primeira vez sendo dada a comunhão. Mas, Zila, voltando ainda à pergunta de Alvamar, o sertão está muito presente na sua obra. Terá sido ainda reminiscências dos banhos de açude, das melancias ao amanhecer o dia em Currais Novos? Não, o sertão está ligado a mim, não foi ainda Currais Novos, foi sobretudo Nova Palmeira, porque eu até 5 ou 6 anos de idade eu morei em Nova Palmeira. E meu avô, que tinha um sítio, não era uma fazenda, era um sítio, onde ele reunia os 16 ou 18 netos sempre, e no período de inverno, no período de chuva, a gente ia para lá para ir com ele para o roçado comer melancia e tomate, aquele tipo de tomate cereja, tomatezinho pequenininho que dava no mato, melancia da praia, porque havia uma norma. A gente podia ir comer fruta no mato, desde que fosse até o nascer do sol. Então todos nós íamos para comer melancia quebrada nas pontas de pedra, das pedras, que são muitas naquela região, e comer frutas colhidas nas árvores, porque depois do sol fazia mal. Então, já nessa época, a terra era muito poderosa para mim. E eu me lembro que eu aprendia, nós todos, porque meu avô nessa hora dava uma aula para todos nós, claro que não era uma coisa programada, era uma coisa espontânea, então ele ensinava o que era imburana, o que era pereiro, o que era jitirana, o que era malícia, o que era cobra venenosa, o que não era, enfim, todas as árvores do sertão, principalmente Jurema e a urtiga, para a gente não se ferir. Então, esses nomes e essas árvores, até hoje eu distingo em qualquer lugar
que eu as encontro, eu sei exatamente o que cada uma é e como se chama. Quer dizer, ele já nos dava uma lição de botânica e já nos prevenia contra aquilo que podia nos fazer mal. Então o sertão nasceu neste momento de mim. Algum motivo especial, vamos dizer assim, de ordem, digamos, podia ser de ordem ecológica, uma seca, uma coisa, que fez com que Nova Palmeira perdesse Zila Mamed para Currais Novos? Olha, a sua pergunta é curiosa porque ela está ligada exatamente a um livro que eu estou escrevendo. Meu pai, a família do meu pai meu avô paterno é de Caicó, meu pai nasceu em Parelhas, mais exatamente no município de Equador, em Equador, e mais exatamente na Serra Redonda. Meu avô materno é de Jardim do Seridó. Então, por coincidência, todos foram morar em Picuí, Nova Palmeira e Pedra Lavrada. Meu avô materno em Nova Palmeira, meu avô paterno em Picuí. Então, lá a família se encontraram e eu nasci ali. Então, meu pai teve muitas profissões, mas a sua profissão maior, ou a profissão maior de toda a minha família paterna, foi a mecânica. Eu diria que poderiam ter sido todos grandes engenheiros. Foram todos grandes mecânicos, ferreiros, marceneiros, porque nenhum estudou. Mas o meu pai trabalhou, entre outras coisas, em construções de pontes e açudes na Paraíba, no DENOX, na Inspetoria de Obras Contas Seca, naquela época. Aprendeu a calcular, aprendeu o cálculo de concreto, e depois ele trabalhou num vapor. O vapor era uma usina de algodão, que pertencia ao meu padrinho de batismo, e ele trabalhou na montagem, na manutenção desse vapor, de beneficiamento de algodão. Locomóvel, se chamava locomóvel. Então, quando ele foi para Currais Novos, em 1935, ele exatamente foi para lá porque tinha adquirido uma tecnologia própria dele, que ele conseguiu montar em série uma máquina que se chamava beneficiadora de algodão Seridó, em que ele pegou peças, em que ele pegou as várias fases da mesma máquina e unificou numa máquina só. Então ele mecanizou, quer dizer, antes era o descaroçador, limpador, descaroçador, beneficiador. Então ele fez uma máquina única, uma peça única, o algodão entrava e saía pronto. E isso feito com madeira e fundido por ele, fundido na oficina dele. Então foi por conta disso, de uma tecnologia, digamos, primitiva, mas um pouco mais avançada do que nós tínhamos lá, por necessidade econômica, que a gente saiu de Nova Palmeira, onde não tinha campo para ele se expandir, e nós fomos morar em Currais Novos, onde ele trabalhou e montou essa máquina para os grandes fazendeiros e produtores de algodão da época, Dinarte Maris, Odilon Cabral, Dinarte em Caicó, Odilon Cabral e João Câmara em Baixa Verde, e sei lá, tantas outras pessoas. Então foi em Currais Novos que esse momento se desenvolveu, mas ele iniciou em Nova Palmeira. Foi essa a razão da nossa mudança, para meio de vida melhor. Zila, diante dessa pergunta que ele fez, me acudiu agora uma curiosidade. Porque você veio da zona rural para o litoral. E há uma presença do mar na sua obra, na poética. Eu gostaria que você me descrevesse a primeira emoção quando você viu o mar. Eu acho que isso é uma coisa decisiva na vida de uma pessoa, da sua sensibilidade. E, sobretudo, porque agora me acudiu uma recordação de uma página literária que eu vi de um escritor norte-grandense, praticamente esquecido, Jaime Adur da Câmara, em que ele nasceu no Ceará Mirim, mas nunca tinha visto o mar. E há uma página que é uma beleza de poesia, em que ele descreve a primeira emoção que ele sentiu quando viu o mar pela primeira vez. Eu quero que você me diga se você se recorda bem da primeira emoção que você teve quando se defrontou com o mar. Bom, eu vou responder sua pergunta em 3 etapas. Ainda em Currais Novos, nós brincávamos, na minha faixa de 11, 12 anos, nós brincávamos de casa. Brincar de casa lá no sertão era reunir coisas na rua,
digamos, coisas que fossem jogadas no lixo, mas que eram objetos aproveitáveis para crianças que tinham imaginação, mas não tinham dinheiro, montar seus brinquedos. Então, a gente recolhia copos amassados, latas, garrafas vazias, pedaços de madeira, e nós montávamos casas. Então, aquelas casas representavam as casas que a gente via ou as casas com as quais a gente sonhava, além da nossa. E uma parte da brincadeira era que nós brincávamos de mar nessas casas. Naturalmente, a ideia de mar veio porque em Currais Novos havia uma série de famílias que saíam para veranear e falavam de mar. E naquela época não tinha televisão, revistas eram muito poucas, e a gente conseguia trazer areia de construção, sei lá, a gente dava um jeito, arranjava areia e a gente nadava numa superfície plana cheia de areia. Então a gente brincava de mar, eu, minhas irmãs, meus primos, os amigos. E a segunda parte da resposta, eu ia com o papai de Natal para João Pessoa, de trem, de Natal para João Pessoa não, de Currais Novos para Recife. E quando, eu não conhecia mar ainda, e quando nós passamos no trecho entre Goiânia e Recife, naquele Fordeco, no For 29, eu vi o canavial assim no final da tarde, balançando para um lado e para outro, uma coisa que eu jamais havia visto. Eu era muito tímida, mas ousei perguntar: meu pai, isso é o mar? Ele disse: não, isso é o canavial. Quando eu cheguei em Recife, quando eu vi mar pela primeira vez, eu tinha o quê, 12 ou 13 anos, e eu fiquei tão emocionada. Você foi a Recife antes de vir a Natal? Fui a Recife antes de vir a Natal, e fui exatamente buscar meu pai e meu tio que vinham do Rio de Janeiro de navio. Então, me lembro que eu fiquei hospedada no Pina, e que passeando ali, eu não fui tomar banho de mar, porque eu não tinha roupa de mar, não ia banho de mar, nem nada, mas fiquei passeando, e eu fiquei tão emocionada que eu ia ver o mar, que eu esqueci toda a minha roupa em Currais Novos. Tiveram que comprar um vestido para mim. Eu passei esse tempo todo com o único vestido e minha farda da cruzada lá de Currais Novos, com a qual eu viajei, porque tinha manga comprida e fazia frio. Então, a sensação que eu tive é de que se eu parasse muito tempo ali, naquela calçada do Pina, de repente o mar ia virar, emborcar e me engolia. Eu tive ao mesmo tempo uma sensação de deslumbramento e uma sensação de medo. Era grande demais para que eu estivesse ali perto dele. Era uma coisa que aparentemente me sufocava, me atraía. E talvez tenha sido até muito bom que eu não tivesse entrado no mar naquela ocasião, porque possivelmente eu me apavoraria com a grandeza do mar. E a cidade de Natal, a vinda para Natal, a Natal bucólica, das mangueiras, do pé de ovo, a vinda de seu pai, da família, em face da guerra para trabalhar em Parnamirim? Bom, com o advento da eletricidade no interior, as pessoas que possuíam caldeiras, usinas de algodão movidas a caldeira, naturalmente que começaram a se interessar por uma tecnologia mais depurada. E estourou a guerra, 39, e os americanos se embrenharam pelo Nordeste, por todo o sertão do Siridó, em busca de mecânicos ou de oficinas mecânicas que pudessem ser adquiridas ou alugadas, enfim, para que integrassem a base aérea de Parnamirim. E meu pai foi um dos que caiu no conto do vigário de um bom emprego, muito bem remunerado, com a oficina arrendada para os americanos, e veio logo no início da montagem da base aérea, no campo de Parnamirim, e nós somente pudemos vir em dezembro de 42. Mas entre 39 e 42 eu vim uma vez a Natal, apenas para fazer meus primeiros óculos, que eu já era cega.
Então, quando a gente veio morar aqui, em dezembro de 42, nós fomos morar na Rua Jundiaí, onde hoje é o complexo da Câmara Municipal. As velhas mangubeiras. Ali tinha a casa na esquina, tinha a casa da família Cosentino, depois a casa que nós alugamos, e depois era uma cantina dos soldados e sargentos e subtenentes, se eu não me engano, do Exército, das Forças Armadas Brasileiras, vizinha a nossa casa. E eu me lembro, eu não sei como é que Carlos Lira sabe das coisas, mas eu devo ter contado isso a ele em alguma ocasião, mas eu me lembro que eu cheguei e vi aquele quintal cheio de cajueiros e mangueiras, chovia, aquela chuva do caju, e a gente não entendia como era que chovia em dezembro. E eu corri e vi um pé de saputi, assim esbranquiçado, aquela coisa. Eu perguntei se era um pé de ovo. Evidentemente que para uma menina criada no sertão era uma pergunta absurda, mas foi a primeira coisa que veio à minha cabeça e eu realmente perguntei se era um pé de ovo. Aparentemente é um, sei lá. Sim, porque sabe, também você desconhecia a tecnologia do litoral, né? Podia ser uma inovação. Lá era diferente, era na ninhada da galinha, né? Ô Zila, eu para completar assim, não esquecer, você na primeira pergunta que você atendeu a Carlos, você falou no momento em que você começou a escrever. Eu acho que este episódio, esta oportunidade é da maior importância nessa nossa entrevista. Porque eu quero que você me descreva como você foi levada a escrever. Você foi compulsivamente levada a escrever? Você raciocinou que precisava escrever? Qual foi a emoção que levou você a fazer a sua primeira poesia? Olha, no colégio... As circunstâncias. No Colégio da Conceição, eu tive uma excelente professora de português, Madre Esmeraldo. Foi a pessoa com quem eu aprendi português, o português que eu sei e que uso até hoje. Ela era uma pessoa extremamente preparada e exigentíssima, ela não nos perdoava uma vírgula. Me lembro que uma vez nós tínhamos o caderno famoso, o caderno de composição, e uma vez ela conversando conosco, com a turma toda, sobre quem dali poderia escrever alguma coisa, ela me disse: você nunca vai ser escritora. Eu não sei por que ela me disse aquilo. Talvez porque hoje, se eu pensando um pouco, e essa lembrança me ocorre exatamente agora, talvez porque eu sempre fui muito sintética em prosa. Então, na composição, eu escrevia aquelas linhas pré-determinadas com um esforço enorme. Mas também nunca mesmo eu tive ideia, pensei que eu ia escrever nada. Eu não sabia nem o que era literatura, não sabia nem o que era poesia, eu sabia que era nada. Eu só sabia o que era as pombas de Raimundo Corrêa, porque eu me obrigaram uma vez a declamar no colégio, e até hoje eu tenho horror a esse soneto. Porque eu me lembro, parecia uma esvoaçante ali, dizendo aquelas coisas no meio de tanta gente, eu ficava morta de vergonha. Mas outro dia eu vendo exatamente esse caderno, que eu não sabia que a minha irmã, Maria José, tinha carregado para Currais Novos e estava lá com as filhas dela, sei lá, tinham guardado. E no meio desse caderno tem um poema. Claro que é um poema místico, porque eu queria ser freira e, sei lá, escrevia coisas absolutamente religiosas. Mas, quando eu saí do colégio, em 49 eu terminei o curso secundário, eu fui passar uma temporada em João Pessoa e no Recife, meu padrinho de batismo, o médico Francisco de Medeiros Dantas, leprologista, que era o meu segundo pai. Era um homem extremamente culto, marxista, e tinha uma curiosidade. Todos os dias, às 6 horas da manhã, ele me acordava para eu ir à missa. Então, essa temporada com ele me deu para ler uma série de coisas, e ele descobriu que eu era analfabeta em matéria de literatura. Começou a me dar coisas assim para ler, coisas muito suaves. E eu lia, e depois ele discutia comigo, e depois ele concluía que eu não entendia nada no que se referia à vida, à filosofia, ao humanismo. Então ele me obrigava a raciocinar. Eu me lembro que uma vez ele me deu para ler O Castelo do Homem Sem Alma, de Cronin.
E quando terminou o livro, ele disse: eu gostaria de comentar algumas passagens com você. E ele disse assim: o que foi que você achou do momento? Claro que ele usava umas palavras muito delicadas e para não me ferir, não me chocar. O que foi que você achou do momento em que a personagem do romance, a moça, enfim, a pessoa mais delicada do livro, foi violentada? Eu disse: como? Não entendi nada. Ele disse: espera aí, está na hora de você sair da casca. Então, ele disse: olha, não posso interferir na sua formação, porque isso não se faz. Você é uma adulta. Agora comece a ler. Comece a ler tudo o que passar pela sua mão. E depois escolha o que for mais importante. Eu não aconselho nada, você vai ter que descobrir. Então, eu cheguei de volta das férias, aí eu fui marcar minha entrada no convento. Quando eu fui marcar minha entrada no convento, que eu ia fugir, porque meu pai não queria que eu fosse ser freira, eu descobri que eu jamais moraria no convento, porque eu tinha medo de alma, não era por outra coisa. Então eu voltei para Natal e, evidentemente, foi aí, eu acho que o ponto importante. Eu comecei a sentir uma coisa estranha, que eu chamo hoje de angústia. Eu chamava Saudades do Céu naquela época, hoje eu chamo de angústia existencial. Então eu comecei a ler tudo. E o primeiro romance... Antes eram os romances de Amdeli, conseguidos no convento. Antes era todos os Contos de Carochinha, o romance de Amdeli, os livros que eu tirava no Colégio Santo Antônio, tudo assim, esse gênero, li tudo, absolutamente tudo. Agora, literatura assim, séria, a primeira vez que eu peguei um livro, eu peguei ao acaso... Amor de Perdição. E li Amor de Perdição, trancada com luz de lamparina. Mas então a sua apresentação, você preparou para a resposta que eu fiz inicialmente. É o momento em que você sentiu o impulso de escrever. Que você, depois de fazer uma longa explanação sobre a sua introdução à literatura e tal, mas você esqueceu exatamente de responder aquilo que eu estou ansiosa. Não, eu vou responder agora. Eu queria colocar antes aí, porque é oportuno. É porque ela começou a escrever, segundo disse, o primeiro aos 21, certo? Então, isso deve ter despertado um pouco antes do 21. Não é verdade? Exatamente com 21 anos. Então, daí é que viria a resposta de Alvamar. Quando isso despertou como interesse, você já tinha lido literatura ou você ainda está em MDLI e Não, etc? eu estava entre ir ou não ir para o convento. Eu estava entre ir ou não ir para o convento. Eu escrevi o primeiro poema exatamente quando voltei dessa viagem, das férias com meu padrinho. Era um momento de opção. Eu voltei e comecei a sentir muita angústia, eu não sabia o que fazer da vida, aí eu realmente comecei a escrever. E comecei a escrever as coisas mais horrorosas que alguém pode ter escrito na vida, porque eu publicava um poema todo dia e achava que era uma maravilha, porque não tinha uma pessoa que chegasse e tivesse coragem de me fazer uma crítica. Até que Antônio Pinto fez. Aí é que eu pergunto, isso aí que você respondeu agora, eu pergunto o seguinte: você sofreu assim influências de companheiros de literatura, da camaradagem literária, de pessoas com quem você se ligou no interesse literário? Antônio Pinto, talvez? Olha, até eu encontrar Antônio Pinto, até eu saber da crítica de Antônio Pinto, até me revoltar contra ela, eu não tinha me aproximado de ninguém, porque eu tinha uma coluna na Tribuna do Norte, e eu escrevi, e também depois no Diário, eu escrevia todos os dias, e todo mundo achava uma graça o que eu escrevia, só que não era nada sério, porque eu não tinha nenhuma consciência do que eu escrevia. Foi a partir exatamente do meu engajamento... Situando em que ano mais ou menos isso? 1940, 1950, 49, 50, Pós-45. 51, não. Meu primeiro livro foi em 53. Entre 51 e 52, certo, eu realmente não escrevi nada de sério. Primeiro poema que chamou a atenção e que foi o motivo de eu me agrupar com o Antônio Pinto e toda a sua equipe foram os poemas Mar Morto e Canção da Rosa de Pedra. Eu tive coragem de mostrar a Cascudo e ele falou a Antônio Pinto, numa festa de São João, me tirou para dançar contra a cara horrenda do meu pai, porque homem casado não dançava com moça de família, e ele me pediu esse poema para publicar, tanto é que publicou meia página de jornal com esse poema. Quando eu vi este poema publicado e senti a responsabilidade
estava acontecendo comigo, aí foi realmente que eu comecei, digamos, a pensar que eu estava fazendo um negócio que se chama literatura. Mas você... Eu não tinha consciência, eu escrevia para mim e publicava, e digamos que entre colegas, entre amigos, mas nada sério. Honestamente, eu lamento ter publicado tanto tempo coisas que não deveriam ser. Publicava para gáudio da turma, né? Mas viu, Zila, porque eu sinto a presença do Recife na sua poesia. Isso eu tive a oportunidade de verificar e anotei isso. Agora eu pergunto o seguinte, a geração de Carlos Pena Filho não influiu na sua... Alvamar, quando eu comecei a escrever, quando eu comecei a publicar, quando eu publiquei meu livro, Carlos Pena já existia, todo esse pessoal já existia, eu não conhecia ninguém. Já era ninguém, gente consagrada? Eu não conhecia ninguém nem nada. Eu não conhecia. Quando eu fui para o Recife me preparar para o vestibular, eu já levava meu livro publicado. A Maura começou a divulgar meus poemas no Diário de Pernambuco. Eu já era conhecido por algumas pessoas no Recife e aqui em Natal, mas até eu publicar Rosa de Pedra, até eu publicar alguns poemas de Rosa de Pedra no Diário de Natal, na República, eu realmente não conhecia ninguém nem nada. Foi a partir de Rosa de Pedra, a partir da publicação desses dois poemas e do próprio livro. Ô Zila, mas naquela época, exatamente naquela faixa de tempo que Antônio Pinto mantinha aquele suplemento literário, onde ele, com a coluna Santo Ofício, fazia essa avaliação da literatura que se fazia na época, e com muita coragem, por sinal, está compreendendo? Era uma fase aqui em Natal de muita atividade literária. Sim, naquela fase, foi nessa hora que eu entrei. Não é verdade? A fase dos contistas. Era Geraldo Carvalho. Não é verdade, era Alvamar? Nilson Patriota. Exatamente. Era Navarro, Leonardo, Lenine Pinto. João Batista Pinto. Não, o Assis veio depois. Não, depois. João Batista Pinto. Miriam Celo também estava nesse grupo. Depois é que vieram Celso, Dorian. Eu sou mais novo. Então, mas essa turma, realmente, Oswaldo Lamartine, essa turma, você, Alvamar, que embora fosse um pouco... Luiz Maranhão também, um pouco defasado, quer dizer, em relação ao grupo. Mas a gente era um grupo pequeno, mas assim, muito coeso, a partir de Antônio Pinto. A partir daquele Santo Ofício, a partir e até das críticas que ele fez construtivamente. Que acredito mesmo que se eu tivesse que publicar coisas sérias, eu publicaria. Mas, digamos, o deslanche dependeu da crítica mordaz que ele fez contra mim numa beira de praia que vieram me contar. Então, nós tivemos uma briga e ele acabou dizendo que queria publicar meu poema e eu, a partir daí... Se vocês me permitirem, já que não é possível mais gravar nenhum programa da Memória Viva com Antônio Pinto, porque já é um homem morto, eu gostaria de reafirmar esse depoimento de Zila, que Antônio Pinto teve esse grande mérito de reconduzir ao bom caminho alguns poetas que, como ele, como eu, que sou também um exemplo de ter sido acicatado por ele na coluna do Santo Ofício, como sendo um exemplo de que a gente procurou melhorar, está compreendendo? E até, por exemplo, Zila chegou lá, né? Quer dizer que ele prestou um grande serviço e é preciso fazer essa homenagem. Eu sou testemunha disso. Ô Zila, há uma fase, você apareceu na província, afirmou-se na província, mas depois a gente sente a sua presença nacional. Foi Manuel Bandeira quem lançou você no Brasil, na crítica dele, na apreciação dos seus livros? Olha, Alvamar, eu tenho muito pudor em dizer essas coisas. Mas eu posso lhe dizer com honestidade o que aconteceu. Eu ainda não havia publicado Rosa de Pedra, mas eu já estava tentando publicá-lo. Já estava com Tiago de Mello, que tinha uma editora que ia publicar e que acabou não publicando, e foi publicado por Antônio Pinto no governo de Silvio Pedrosa. Dois homens a quem eu devo. A um, a publicação de um livro. A outro, o meu primeiro emprego público e minha profissão de biblioteconomia. E a eles eu sempre rendi a melhor homenagem, tanto é que no meu livro Exercício da Palavra é dedicado a Silvio Pedrosa e a Antônio Pinto. E muito pouca gente sabe por quê. Porque foram duas pessoas que em momentos muito importantes da minha vida me fizeram ir para frente, me empurraram. Então eu não esqueço esse tipo de coisa. Então nessa época,
me deu um certo, digamos que um certo atrevimento. Eu fiz uma carta para Manuel Bandeira, aí eu comecei a ler. Comecei a ler Geração de 45, eu comecei a ler Jornal de Letras, eu comecei a ler tudo que passava na minha mão que era possível ler. Então fui tomando conhecimento da existência das pessoas, dos poetas, comecei a ler Manuel Bandeira pelos livros mais antigos dele, até que cheguei aos livros mais modernos e um dia eu fiz uma carta para ele, dizendo a ele que a poesia dele era uma maravilha, que era linda, etc, etc, essa coisa que uma pessoa de 25 anos diria Manuel Bandeira, e 23 anos eu acho que eu tinha naquela ocasião, mas que eu me impressionava dele escrever livro, por exemplo, como, sei lá, eu citei um dos livros dele lá com o qual eu não concordava. Aí foi muito engraçado que eu recebi um cartão dele, sim, aí eu ousei mandar alguns poemas para ele, entre os quais Noturno no Recife e Noturno no Capibaribe. Então, algum tempo depois, eu recebi uma carta dele, um cartão muito engraçado, dizendo que me chamando de Mademoiselle e que era curioso eu dizer que tinha 22, 23 anos, porque para ele eu estava nascendo e que para provar o que tinha sido o impacto da minha poesia nele, ele estava me mandando uma homenagem. Então eu abri uma página de jornal, era, se eu não me engano, é o Diário Carioca, onde estava estampado exatamente Noturno do Recife com a ilustração de Santa Rosa, em letras garrafais. Então, realmente, ele fez isso, ainda sem me conhecer pessoalmente, pelos poemas que eu mandei para ele. E quando eu fui morar no Rio, ele interferiu antes de eu ir para que uma bolsa de estudos da Biblioteca Nacional saísse logo para mim, para eu ir imediatamente naquele ano de 55, e foi a primeira pessoa a quem eu visitei. Tivemos logo assim uma simpatia muito grande um pelo outro e passei a ser a neta que ele não teve. Então eu ia toda semana à casa dele, antes de ir para a academia ele fazia sorvete para mim, sorvete de café. Nas férias eu levava castanha de caju, aquelas cobertas de açúcar para ele dar uma grande amiga dele. E ele me dava, ele realmente era um pai para mim. Ele me dava todas as duplicatas de livros que ele recebia. Ele me dava a entrada para todas as estreias de teatro e balé no Rio de Janeiro. Então, ele realmente me tratou como uma pessoa da família. E fez mais, me obrigou a estudar. Inclusive, em cartas dele para mim, ele me obrigava a estudar latim, a estudar, dizer que era importante conhecer os clássicos. Se eu não tivesse coragem de estudar latim, que eu pegasse essas traduções lineares, chamada tradução Burro, e lesse o latim, lesse a tradução linear, justa linear, a página dupla do latim e do português, mas que eu era obrigada, eu tinha a obrigação de aprender a ler os clássicos. Sem ler, ninguém era poeta. Então, realmente, ele foi muito importante na minha vida por conta disso. Eu não digo o que ele me fez, eu digo que ele me obrigou a levar a sério a poesia. Clipe Ciência, toda segunda às 7 da noite. Clipe Ciência, a informação científica em linguagem objetiva e dinâmica. Clipe Ciência, as novidades das pesquisas desenvolvidas por professores e alunos da UFRN. Clipe Ciência, segunda, 7 da noite. Zila, um episódio que é pouco conhecido, inclusive porque foi uma coisa passada entre duas pessoas, e do conhecimento apenas de algumas mais, é que você falando sobre esse episódio aí, que Bandeira como que lhe levantou assim a sua coragem de ir à luta, não é?
Eu me lembro que houve outra vez que você andou querendo baquear e houve outra pessoa também de uma projeção muito grande, nacional, que também lhe fez uma carta lhe catucando para você continuar na luta. E aí você me diga como é que foi isso? Olha, já foi agora recentemente, foi antes do exercício da palavra, você veja que eu passei entre o arado e o exercício da palavra muito tempo sem publicar. Evidentemente, esse período, metade dele eu dediquei ao meu trabalho sobre Luiz da Câmara Cascudo. A outra metade era covardia de enfrentar novamente o público. E tateei, escrevia daqui, escrevia dali. Aí um dia eu peguei e reuni do jeito que estava tudo que eu tinha rascunhado, rasurado. Me lembro que tinha num dos poemas um palavrão que eu escrevi comigo mesma, ou com o poema, e mandei para ele. Então, realmente, ele me fez uma carta dizendo por que eu me agredia tanto. Por que eu agredia tanto a minha poesia. Por que era que, ao invés disso, eu não me queria bem. Eu não queria bem os meus poemas, eu não trabalhava os poemas e não transformava naquilo que ele sabia, tinha absoluta certeza que eu era capaz de fazer, que era um novo livro. E, enfim, ele me mandou uma carta cheia de entusiasmo, cheia de esperança, cheia de ânimo. Então, eu fiquei com tanta vergonha com aquela carta, principalmente nesse poema que tinha um palavrão que ele botou, por que você faz isso? Que eu me tranquei numa Semana Santa e numa semana eu trabalhei o livro inteiro e ele ficou pronto para publicar. Mas ele era Carlos Drummond de Andrade. Agora, eu não mencionei uma outra pessoa e quero, neste momento, fazer justiça para que eu não cometa uma omissão. Uma outra pessoa que realmente foi muito importante na minha fase de Rosa de Pedra e na minha fase de Salinas foi Mauro Mota. Logo após a publicação de Rosa de Pedra, eu fui para o Recife para me preparar para o vestibular. Então, Mauro publicou, divulgou meu livro, fez com que eu conhecesse todos os intelectuais e poetas pernambucanos naquela ocasião. Foi aí que eu realmente conheci todo mundo, Carlos Moreira, Carlos Pena Filho, que é mais moço do que eu, mas já estava publicando coisas muito boas. Enfim, César Leal, Bandeirinha, e o Diário de Pernambuco tinha sempre uma página ou sempre um destaque para qualquer coisa que eu quisesse publicar. E ganhei um prêmio de poesia dividido com César Leal, o prêmio Vânia Souto Carvalho, que foi conferido ao livro Salinas, no Recife. Um prêmio de caráter nacional, embora regional, mas concorria poetas do Brasil inteiro. Então, eu ganhei esse prêmio com César Leal. E realmente, nessa fase de Rosa de Pedra e de Salinas, eu tive uma grande, digamos, divulgação e um grande incentivo no Recife, partido do poeta Mauro Mota, que está completando este ano 70 anos. E que nós, no Rio Grande do Norte, temos a obrigação de reverenciá-lo, porque ele é da nossa região e ele é um homem que trabalhou a vida inteira pelo Nordeste. Mas o registro do Rio se antecipou à sua presença no Recife. O registro de Manuel Bandeira. Foi anterior? O seu relacionamento lá com Bandeira, Manuel Bandeira, se antecipou a essa sua presença no Recife? Não, se antecipou aqui a colocação. Foi realmente uma falha cronológica. Sim. Eu devia ter colocado antes isso. Sim, Recife veio primeiro. Recife com veio essa primeiro. Colocação que você deu agora de Mauro Mota ter realmente... Porque realmente em 1952 eu fui para lá. Nós não estamos conversando preocupados com cronologia. Então eu acho que você já falou aí, respondendo pergunta, sobre sua fase em que você fala em mar, inclusive tem uma... Eu confesso que eu li seus livros, mas não tenho em memória, não sei onde é que você fala mais em mar, não. Eu só sei que o arado você fala mais em terra. Em terra. Mas eu queria saber o seguinte, não está na hora de você dizer um soneto que você tem aí, se não me engano, do livro Salinas. Cais? Não, um mar, sobre mar, que ela, quer dizer, essa fase, Noturno, você já ilustrar nesse documentário, como ela tem aqui, deixa eu ver se
Bom, As enchentes, não é isso? Rosa de Pedra é todo sobre mar e infância. Mar Morto, tá aqui. Mar Morto é exatamente o poema que Antônio Pinto... Rosa de Pedra... Que Antônio Pinto publicou e foi com ele que eu realmente nasci como poeta. Certo. Então esse é o que você deve dizer agora. É o meu batistério poeta. A minha certidão de poeta. Mar Morto. Parado o morto mar de minha infância, sem sombras nem lembranças de sargaços, por onde roçam asas de gaivotas, perdendo-se num rumo duvidoso. Pesado mar sem gesto, mar sem ânsia, sem praias, sem limites, sem espaços, sem brisas, sem cantigas, mar sem rotas, apenas mar incerto, mar brumoso. Criança penetrando no mar morto, em busca de um brinquedo colorido que julga ver no morto mar vogando. Infância nesse mar que não tem porto. No mar sem brilho, vago, indefinido, onde não há nem sonhos navegando. Muito bem. Bom, minha fase recifense realmente, Noturno do Recife, Noturno do Caparibe. Esse é do Rosa de Pedra também. Do Rosa de Pedra. Se processou exatamente quando eu comecei a ir ao Recife, me preparar para o vestibular e em seguida meu livro ficou pronto. Quer dizer, antes de ir, meu livro ficou pronto em outubro e em dezembro eu me mudei para o Recife e esses poemas eu já tinha feito indo ao Recife. Nos mistérios do rio me perdi, na alegria do rio me encontrei. Na sombra que beijava a flor do rio, senti minha saudade anoitecer. O rio fez-se ventre onde nasci. Sua água tem o pranto que chorei, quando o vento pousando o leito frio, quis da espuma meu sangue recolher. Sou pontes, sou granito, sou letreiros, sou mangues, sou barcaças, sou cantigas, desenhando petróleo na torrente. Sou rio que compõe os seus barqueiros, dos soluços da margem que ora antiga gera flores e lama diferente. Ô Zila, por ordem, você publicou que livros? Rosa de Pedra, Salinas, O Arado, Exercício da Palavra, Corpo a Corpo que está em Navegos, Poesia Reunida, que foi o meu último livro. O retorno do Recife para Natal. Perda do vestibular, perda do noivo e perda do emprego. Isso resultou no poema Cais? Bom, Carlos Lira deu uma de psicanalista e descobriu que Cais de ausência? Um dos meus poemas que está, se eu não me engano, em Salinas. Exato, Salinas. Em Salinas, que se chama Cais, é o resultado de uma perda que eu tive exatamente quando eu fui para o Recife me preparar para o vestibular, que de repente fui chamada de volta para Natal para me casar, perdi o vestibular no Recife, perdi o noivo e perdi o emprego, porque o casamento acabou-se 2 dias antes. Então ele descobriu que este poema que eu escrevi no Recife é exatamente o resultado dessa perda resultado ou premonição? Ou premonição, talvez. Possivelmente premonição, porque foi antes. Isso que eu pergunto. Eu escrevi o poema antes. Se chama Cais. E esse poema teve como cenário exatamente o Cais do Recife, porque eu trabalhava na Confederação do Comércio, se eu não me engano, e era em frente ao cais. Minha sala eu via o cais. 3 navios fugindo, 3 demônios do mar fazendo suas montarias. Ninguém dizendo adeus, todos chorando. Eu querendo remar, mas eu ficando de bruços nesse cais que não desejo. Pois loucas, peço às 3 cavalgaduras que pisaram no espelho, cal, repolhos e encheram seus pulmões de marisia. 3 demônios velejam satisfeitos, 3 navios mergulham no horizonte.
e eu nem sequer me faço mastro ou leme, nem galopar eu posso 3 navios. À noite, quando as brumas me ferirem, presa nas rédeas desses 3 demônios. Ô Zila, sua poesia, de repente, ela toma um teor substantivo, de secura, a poesia do minuto. Por que você saiu daquele lirismo para essa coisa de hoje que você faz? Eu me pergunto muito isso e encontro uma resposta da mesma maneira que a sua explicação psicanalítica. Meus 2 primeiros livros foram absolutamente intuitivos. Eu não tinha nenhum conhecimento de literatura, e literatura eu sou autodidata. Eu queria estudar literatura e tive que estudar contabilidade, porque eu precisava de um emprego. Então, meu pai já naquela época tinha a sabedoria de que a literatura não dava emprego a ninguém. Então ele me botou para estudar contabilidade. E eu, quando comecei a escrever, como já disse, eu me assustei muito com a responsabilidade, com a minha ignorância, com a falta de orientação literária. E realmente foram 2 livros intuitivos, mas havia uma coisa que me preocupava. A palavra foi para mim sempre um brinquedo. Ela era muito mais do que uma coisa escrita. Ela tinha uma carga enorme de significados. Quando eu dizia, por exemplo, nesse soneto, que pisava repolho, não era uma imagem inventada. Eu via simplesmente o navio descarregando o caixote de repolho, e enquanto eles eram tirados do navio depositado no cais, aqueles pedaços de repolho ficavam boiando naquela água suja do cais. Então não é uma imagem inventada, é uma coisa concreta, vivida, vista e sentida. Agora, a minha surpresa era quando eu transportava a palavra repolho para a poesia, que não tinha nada a ver, mas tinha a ver. Era uma coisa que eu tinha presenciado, e ela se somou, essas palavras fortes se somaram ao meu vocabulário, ainda muito incipiente, mas foi a partir da descoberta de que eu poderia usar palavras como repolho, ou palavras outras, como tem, por exemplo, num soneto para a mocidade holandesa, em que eu usei num soneto nos lábios das tulipas defloradas, que eu não sabia porque eu usava essa palavra em relação a uma coisa tão delicada como tulipa, que eu fui para o dicionário porque, escandalizada comigo mesma, era a palavra certa para aquilo. Então, a palavra passou a me preocupar muito. E depois, quando eu comecei a ler todos os poetas de todas as fases, eu comecei a achar que se eu trabalhasse a palavra, eu enriqueceria muito mais a minha poesia, se eu aproveitasse palavras comuns, fortes, para trabalhar um livro como, por exemplo, O Arado, que é o retrato sentimental do sítio do meu avô. Ele é todo praticamente de palavras sertanejas, mas são palavras fortes. Ô Zila, se pode fazer essa comparação entre o lirismo como uma coisa molhada e essa secura de que ele fala como uma coisa enxuta, parece que o Arado é dos seus livros a coisa mais enxuta em poesia, não é? Olha, eu gostaria o seguinte, também. porque Zila agora revelou seus sentimentos do mar. Agora, não é possível que ela esqueça a sua fase rural. Eu gostaria que ela declamasse para que o telespectador tomasse conhecimento com as faces da sua poesia, um poema que eu achei lindíssimo, sobretudo pela imagem que ela colocou nesse poema, Bois Dormindo. Bois Dormindo é um dos poemas de O Arado, e que eu dediquei a Tomé Filgueira por conta de um quadro, dos seus primeiros quadros, Bois Dormindo, que ele me deu de presente, e foi dentro do tema que eu estava trabalhando, foi assim o motivo para que eu escrevesse o poema Bois Dormindo. A paz dos bois dormindo era tamanha, mas grave era a tristeza do seu sono. E tanto era o silêncio da campina que se ouviu nascer as açucenas. Isso eu achei lindíssimo, isso. No sono, os bois seguiam tangerinos, que abandonando relhos e chicotes, tangiam nos serenos com as cantigas aboiadeiras e um bastão de lírios. Os bois assim dormindo caminhavam destino não de bois,
mais de meninos libertos que vadiassem chão de feno, e ausentes de limites e porteiras, arquitetassem sonhos sem currais, nessa paz outonal de bois dormindo. É um poema lírico, um tratamento absolutamente lírico, mas aqui entra um elemento que se chama liberdade, que está velado nessa paz outonal de bois dormindo, arquitetassem sonhos sem currais. Já é um poema em que eu penso em liberdade, que era uma coisa que não me preocupava. Ora, eu gostaria, o entrevistado pode ter vontade. É exatamente este ponto que nós queríamos chegar. Porque eu acho que já estamos, no fim, encerrando o nosso programa, e foi um dos programas altos da nossa série de Memória Viva, sobretudo pela bela lição de sensibilidade, de poesia, da presença simpática que Zila nos deu. Eu queria que ela, como encerramento do nosso programa, escolhesse o poema que ela mais aprecia, que ela mais sente do que ela já escreveu, e encerrasse o nosso programa declamando esse poema. Eu vou ler o poema dedicado ao meu avô, que faz parte do livro O Arado. E, se houver tempo, eu gostaria de ler um poema do meu próximo livro, que será A Morte da Máquina, que está aqui comigo. É um poema que descreve exatamente o que foi o meu avô materno, com quem eu convivi toda a minha infância e adolescência. O Alto é o nome do sítio, o avô. Do anteavô tivera na colina os alicerces, que de avô ganhara açude, pastos, farinhada, chão. Guardara na cacimba os aguaceiros e de seu sono sacudira ovelhas, meninos, maravilhas, plantação. Multiplicara a mesa concha e mel, moinhos que teceram no amarelo de tanta espiga, madrugada e pão. Em campo arado, repartira mudas que mãos infantes modelaram sob plantio manso e vesperal de grão. De terra e de meninos comporia, na velha bolandeira da tapera, essa marca de suor numa canção. Meu avô materno era Francisco Bezerra de Medeiros, conhecido como Caçote porque foi um grande nadador. E depois de Navegos, que é a reunião de toda a minha poesia, nos 25 anos em que eu publiquei livros, até 1978, eu comecei a escrever um livro que vai se chamar A Morte da Máquina, dos quais eu trouxe 2 poemas e vou ler um, porque parece que o tempo está esgotado. É Retrato de João Cabral de Melo Neto. O gesto de tirar os óculos, de apoiar a testa na mão, como para suster a explosão das ideias e interiorizar-se. O rito de autocomiseração o zombaria, apertar os lábios num sorriso seco e horizontal de máscara. O medo do demônio e dos infernos, e nenhuma convivência com um Deus que seja. O pavor e o pudor, onipotência e técnica de preservar a intimidade dolorosa. A neurose da aspirina, do relógio e do tempo, como se o instante último fosse necessariamente aquele. O desejo de amor, a recusa do amor, o pecado no amor e a casuística fidelidade ao próprio amor. A missão, a omissão e a ousadia da distância. Angustiada ausência, reprimida presença. O degredo e o segredo, na tortura pela aspereza da dor e vulnerável. A necessidade de confirmar-se circompreende o debate, a fruição, a lucidez. A dialética e a disciplina do poeta e o preconceito atávico da casta. O compromisso ascético com a palavra. Salvação e danação, perdição e deificação.